Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Tottenham e Southampton, mais um jogo válido aí pela sétima rodada da Premier League, né? Tottenham veio com uma escalação normal, que a gente está acostumado a ver, Southampton também, nada demais, né? Talvez só um jogador que não é exatamente da função, mas vem fazendo essa função em alguns momentos, da temporada passada fez também, algum outro jogo dessa temporada fez também por conta de ausência do Valeri, né? Que é o Ward-Prowse jogando como ala pela direita. No mais, tudo normal dos dois times, a escalação sem muitas novidades. E o que a gente pode falar do primeiro tempo, aliás, se a gente pode falar do jogo como um todo, foi um jogo bem parado, bem ruim, com poucas chances. Realmente foi um jogo bem abaixo, se a gente for, principalmente quando a gente fala de Tottenham, né, que a gente pode esperar dessa equipe, né? Tem ali os primeiros 12 minutos mais ou menos do primeiro tempo, onde o Southampton é melhor, o Tottenham naturalmente teria a posse de bola, e o Southampton tem esse meio campo por dentro muito combativo, Højbjerg e Romeu fazem muito bem essa função de recuperar e iniciar as jogadas, e sempre quando o Southampton roubava a bola na faixa central, nos primeiros 2 minutos fez muito isso, conseguia acionar os homens de frente. Entendimento de Buffal e Redmond foi muito interessante, não só no jogo contra o Bournemouth na segunda metade, onde produziu bastante, como hoje. Por mais que não tenha criado chances claras de gol, causava desconforto, era melhor, incomodava a defesa do Tottenham, e nos primeiros 12 minutos foi bem, rapaz. Os primeiros 2 minutos do Southampton foram muito interessantes nesse sentido, né? O Buffal, como eu falei, já vem jogando muito bem. É uma pena que o Djenepo tenha se machucado, os dois quando se entendiam, né? Até jogam na mesma faixa do campo, né? Pelo lado esquerdo, mas quando tem o Djenepo, ele acaba jogando mais para aquele lado esquerdo, o Buffal acaba sendo jogado pro lado direito. Eles dois se entendem muito bem. Com a ausência do Djenepo, o Buffal tem que ser esse cara de maior qualidade. E no jogo contra o Bournemouth já tinha jogado muito bem, principal válvula de escape no segundo tempo, e hoje também, principalmente quando se entendia com o Redmond. São dois jogadores de habilidade muito rápidos, conseguiram confundir em diversos momentos a defesa do Tottenham. E o Tottenham encontrava, ou no Harry Kane ou no Son, as válvulas de escape para incomodar o Southampton. Então, se tinha o Harry Kane saindo para pegar a bola no meio campo para fazer a parede, ou conseguir talvez ser o melhor camisa 10 nesse sentido, porque o Eriksen não vem jogando bem. Vou até discorrer um pouquinho mais sobre o Eriksen no decorrer do vídeo. E o Son, que no jogo contra o Crystal Palace era o cara que acelerava pelo lado esquerdo ou entre linhas e conseguia dar essa velocidade, e foi mortífero, mortal contra o Crystal Palace no jogo da semana passada. Hoje, por mais que o Tottenham não tivesse a bola, né, naquele jogo o Tottenham teria a bola, porque o Crystal Palace realmente não joga com a bola, nesse jogo a posse foi um pouco menor no primeiro tempo como um todo, mas o Son também era essa principal válvula de escape pelo lado esquerdo. O time estava jogando hoje num losango, né, com o Sissoko mais deslocado pelo lado direito, o Dembélé mais deslocado pelo lado esquerdo. Até achei interessante o Dembélé hoje sendo um pouco mais ofensivo, hoje não, né, no jogo, ontem, sendo um pouco mais ofensivo, pisando um pouco mais na área, característica que ele tinha bastante no Lyon, de ser um cara de mais intensidade para pisar na área mesmo. Vinha fazendo muito pouco isso no Tottenham. Hoje gostei de ver essa postura mais ofensiva do Dembélé. E o gol do Tottenham sai justamente numa jogada que é desenvolvida pelo lado esquerdo com o Son, ele toca no meio e Ndombele aparece para finalizar de dentro da área para fazer 1-0. O Tottenham não necessariamente era melhor que o Southampton, era um jogo bem igual e ruim, porque tinha poucas chances e pouca coisa acontecia de fato no jogo, apesar de a bola estar sendo movimentada para as duas faixas do campo, dois lados do campo. Não era um jogo de muitas chances, um jogo empolgante não. O Ndombele aparece para finalizar, para fazer o primeiro gol do Tottenham, no momento em que o Ndombele já tinha finalizado outra bola também na mesma situação, recebendo dentro da área para finalizar. Na segunda oportunidade que ele tem, ele acaba conseguindo fazer o gol. A partir daí, o Southampton cresce um pouquinho mais, né, passa a incomodar um pouco mais o Tottenham, e na reta final tem um gol do Southampton, né? O Lloris acaba tendo um erro ali o Lloris, quando tem que jogar com os pés, é sempre um momento um pouco delicado, né? Ele sempre erra quando tem que jogar com os pés. Realmente é uma situação bem complicada, é um ponto bem negativo, né? Já tinha falhado na Copa do Mundo, tudo bem que o jogo já estava ganho praticamente contra a Croácia, mas hoje ele permitiu um empate, né? O Danny acaba ficando bem ligado e consegue fazer o gol que dá o empate do Southampton. Só que aí logo depois, até numa jogada bem trabalhada de contra-ataque, justamente com o Son puxando o contra-ataque, o Harry Kane aparece por dentro para finalizar a jogada, né? E fazer o 2-1 do Tottenham ainda no primeiro tempo, né? O Tottenham teve o Aurier expulso, então a formação mudou, passou a jogar no 4-4-1 com o Eriksen deslocado pelo lado direito. Notaram que eu falei muito pouco do Eriksen? Assim, realmente, o Eriksen, ele mudou o jogo contra o Tottenham. No jogo contra o Aston Villa na primeira rodada, ele entra e muda completamente o jogo. O Tottenham só ganha por causa dele, tinha uma anotação bem ruim.
Contra o City, ele foi o cara mais lúcido. Teve um jogo contra o Newcastle, o Tottenham perde, mas ele entra no segundo tempo e entra muito bem. E logo depois, quando fecha a janela de transferências, o Eriksen nunca mais jogou pelo Tottenham. Óbvio, entrou em campo, mas parece que não entrou em campo desde o período em que foi confirmado que ele ficaria no Tottenham. Realmente é um jogador que caiu muito, não só de questão de erro, como também de pouca participação. O Eriksen está pouco participativo. Hoje ele era, digamos assim, a ponta do losango, camisa 10, atrás do Harry Kane e do Son, que até jogava um pouco mais aberto. O time não tinha exatamente um jogador de velocidade pela direita, era o Aurier que fazia isso e depois foi expulso. Mas aí depois o Eriksen passa a jogar pelo lado direito, quando o Aurier é expulso, né? Aí vira 2 linhas de 4, com o Sissoko pela lateral e o Eriksen como meia pela direita. Mas completamente apagado. Realmente, esse mês de setembro do Eriksen foi terrível. O jogador praticamente não influenciou em nada o jogo do Tottenham. Situação bem preocupante no início de temporada terrível que faz o Tottenham. No segundo tempo, o Southampton volta e assim, o desenho que a gente imaginava, o que ocorreu no segundo tempo foi uma das situações que poucas vezes a gente vê ocorrer na Premier League e que os times pequenos, via de regra, torcem para não acontecer, né? Que tá atrás do placar, então necessariamente precisa propor o jogo, e o time grande está jogando com a menos. O Tottenham adotou uma postura completamente defensiva para jogar contra o Southampton no segundo tempo. Se fechou completamente e o Southampton tinha que ter a bola. E o Southampton não é um time que necessariamente não sabe jogar com a bola. No jogo contra o Bournemouth mostrou, talvez isso tenha ficado mais evidente, porque poderia ter empatado. O jogo contra o Bournemouth até foi resultado um pouco injusto, talvez com o Southampton, não com o Bournemouth, mas foi justo com o Southampton porque produziu bastante no segundo tempo, mostrando que sabe ter a bola no pé. E no jogo contra o United também foi muito bem nesse sentido, quando teve que ter a bola no campo ofensivo. Incomodou bastante o United, tanto que empatou e foi um jogo bem igual. Hoje, rodou bastante, troca de passes, como eu falei, o Buffal é muito importante. Ele é um dos principais caras, talvez o principal na ausência do Djenepo, que dividia a responsabilidade para fazer o momento de criação. Aí você tem até uma participação do Bertrand pelo lado esquerdo. O lado esquerdo fica muito forte nesse sentido, que você tem o Buffal trazendo da esquerda para dentro, o Bertrand ultrapassando e o Redmond fazendo o movimento da direita para dentro. Então essa combinação é muito interessante e conseguiu causar bastante desconforto para a defesa do Tottenham, por mais que não fosse chances claras. A principal chance do Southampton foi uma cabeçada de Yoshida, né, num lance de escanteio, então nem foi um lance de bola trabalhada. E o Tottenham, que só se defendia, poderia ter deixado o jogo um pouco mais interessante se tivesse conseguido encaixar os contra-ataques pelo lado esquerdo, que o Son fez pouco, né, conseguiu uma ou outra escapada, mas que não resultaram em grande perigo. Então foi no segundo tempo onde, assim, pouquíssima coisa aconteceu, porque o Southampton, até a metade mais ou menos, trocava passes, tentava inverter a bola de um lado para o outro, né? Até tem umas alterações no sentido de conseguir deixar o time mais ofensivo. Rafa Hasenhüttl em nenhum momento desistiu da vitória, colocou o Bafemi, depois colocou o Shane Long. O Bafemi, por sinal, é um jogador muito interessante, muito jovem, né? Irlandês de ascendência nigeriana, se eu não me engano, sempre entra bem nos jogos contra o Southampton. Só que assim, é muito jovem, né? E se lesiona bastante, então é difícil ter uma sequência vindo como uma alternativa do banco. Mas é muito interessante, bom jogador de velocidade, força física, boa habilidade também, né? É um jogador interessante, vale a pena ficar de olho nele. E, inclusive, a Irlanda tá vindo com bons jovens, né? O Conor Connolly do Brighton também é muito interessante, o jogador atacante. O Bafemi é mais jogador de lado. A Irlanda vem com uma base interessante até, dos jogadores importantes jogando em times não necessariamente grandes da Premier League, mas que conseguem fazer alguma coisa ali, ser meramente competitivos dentro da sua realidade. Bom, continuando. Então, o segundo tempo foi basicamente isso, assim. Foi um segundo tempo muito parado, muito... Assim, até o clima no estádio, a torcida estava desesperada, meio tensa, até um desespero um pouco desnecessário, porque por mais que o Southampton tivesse a bola e o Tottenham não conseguisse ficar com a bola, na minha opinião, o Tottenham na verdade até não fez questão de ter a bola, né? E assim, não conseguia agredir, não conseguia sair em velocidade com o Son pelo lado esquerdo, por exemplo. Era a única alternativa de velocidade que o Tottenham teria, até porque tinha um a menos também, então o Sissoko, que, teoricamente esse cara que também poderia ser rápido nas recomposições, estava jogando como lateral, então tinha o Eriksen na frente dele, então não necessariamente poderia ser o cara de velocidade, mas o Tottenham não conseguiu incomodar em nenhum sentido o Southampton dessa forma, e o Southampton também não conseguiu deixar o jogo tenso porque não criava grandes chances, grandes oportunidades. Então ficou isso, foi uma tensão meio sem sentido no estádio, mais porque o Tottenham não tinha bola, mas que risco de gol mesmo. Só a cabeçada de Yoshida no lance de escanteio. E mais nada. O jogo acaba terminando, o Mauricio Pochettino até depois bota o Wanyama e Eric Dyer para jogar por dentro nesse 4-4-1. Realmente fecha totalmente a casinha, bota o Lamela também, que faz pouquíssima diferença, quase nem toca na bola nesse jogo. Enfim, a partida acaba terminando 2-1 pro Tottenham.
que mais uma vez faz uma partida bem ruim. Até o lance do segundo gol foi bem bonito, foi um contra-ataque bem bonito que culminou na finalização do Harry Kane. Um belo contra-ataque por sinal, né? Depois de uma jogada do Southampton, o Tottenham mandou bem. Foi uma jogada realmente que conseguiu assim, mostrar realmente qualidade técnica. Um brilho de qualidade técnica num time que está com muita dificuldade nesse início de temporada. Realmente o segundo gol do Tottenham foi muito bem trabalhado nesse contra-ataque. Mas, assim, o início de temporada é terrível do Tottenham, é terrível. Eu me decepcionei, para ser bem sincero. Eu esperava que o Tottenham nesse início de temporada fosse ser a terceira... obviamente seria a terceira força, mas que fosse incomodar de fato. O Tottenham está tendo atuações bem ruins, não só na Premier League, foi eliminado na Copa da Liga, empatou contra o Olympiacos num jogo bem ruim, onde sofreu muito, poderia até ter perdido, e faz um início de temporada bem ruim. Enfim, o Maurício Pochettino tem que começar a pensar em formas de fazer esse time jogar mais. Realmente a situação está muito complicada, né? Hoje até o sonho Harry Kane em alguns momentos funcionaram, mas risco mesmo foi muito pouco que ofereceu. O Tottenham ofereceu muito pouco risco ao Southampton. E assim, vice-versa também. O Southampton foi valente, teve a bola no segundo tempo, tentou trocar passes, tentou enganar a defesa do Tottenham. Como eu falei, esse movimento de Buffon e Redmond se encontrando por dentro é muito interessante, são jogadores de muita qualidade técnica. Eu acho que outra coisa, o Ward-Prowse poderia ser muito mais participativo, ele até bate uma falta que até o Lloris pega lá perto próximo ângulo. Jogador de muita qualidade. O Ward-Prowse jogou muita bola em 16-17, foi até convocado para a seleção inglesa, mas jogando aberto, como meia mais aberto, não é a dele. Que ele não tem velocidade, ele não tem amplitude, e talvez até se ele fosse canhoto, jogar pelo lado direito, fazia sentido para vir trabalhar por dentro, mas nem isso. Então ele não tem nem como fazer essa jogada de trazer a bola por dentro. Então, na minha opinião, é um desperdício botar o Ward-Prowse para jogar por dentro, assim. Talvez poderia testar um 4-3-3, com ele jogando como meio campista pela direita, acho que faria mais sentido. Mas o Ralf Hasenhüttl gosta de jogar com 3 zagueiros. Mas enfim, também é um técnico que tem aí um trabalhinho pra fazer, pode arrumar, assim, eu não acho que essa seja a melhor formação pro Southampton, na minha opinião. Mas enfim, eu não sou técnico do Southampton. Então assim, ambos os técnicos têm um trabalhinho pra fazer. O Southampton até dentro das suas expectativas faz um bom início de temporada, mas acho que ainda pode oferecer um pouquinho mais. Né? Realmente esbarra em alguns momentos na qualidade técnica, né? Realmente porque não é um time pra conseguir necessariamente fazer gol contra o Tottenham quando tem uma defesa fechada, mas hoje foi bem valente, em diversos momentos apresentou umas trocas de passes bem interessantes, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.